Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 19 e depois o 22. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu vejo nesse texto a forma como Deus nos observa. Aliás, eu vejo que nós temos um Deus que não só nos observa enquanto seres humanos que habitam a terra, como observa também a própria terra enquanto ambiente em que nós estamos. Muitas vezes nós carregamos conosco uma tendência a olharmos para nós mesmos, para os nossos próprios interesses, para a nossa própria vida. Se estamos ou não felizes, o que tem faltado na nossa vida, onde temos que empregar as nossas energias, mas nos esquecemos, irmãos, de olharmos ao nosso redor, olharmos para o ambiente onde nós estamos, para o contexto de vida que o Senhor nos concedeu. E dentro desse contexto entra o aspecto social, entra o aspecto espiritual, entra o aspecto político, o aspecto geográfico também. O ser humano não pode olhar para a sua vida e se autoanalisar como sendo um ser isolado do mundo, isolado das coisas e das pessoas. Esse texto mostra que Deus é um Deus que está a olhar para nós e não deixa de olhar para o contexto em que nós estamos vivendo. A primeira observação que a gente vê no versículo 5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O que foi que Deus observou, irmãos? O texto vem falar de perversidade. O ser humano perverso é aquele ser humano que não consegue inclinar a sua mente e as suas ações para o bem. Ele não consegue ter bons sentimentos, não consegue nutrir coisas boas dentro do seu coração. E como o nosso coração, como sede das emoções e dos sentimentos, dos pensamentos, e nele se encontra a origem das nossas atitudes, é para o nosso coração que Deus vai olhar em primeiro lugar. É para o nosso coração que nós precisamos olhar, nos autoavaliar e muitas vezes nos consertar, para que as nossas atitudes possam ser melhores, para que o ambiente em que nós estamos vivendo possa desfrutar da beleza que nós temos no nosso interior.
A Bíblia nos mostra como cultivarmos essa beleza interior. Jesus, com a sua própria vida, nos deu exemplo de caráter, nos deu exemplo de como enxergar as coisas ao seu redor. Jesus, por onde passava, ele não fechava os olhos para a necessidade das pessoas. Por onde passava, ele tinha uma mensagem, ele tinha uma palavra, e ele entrava no campo das atitudes. Ele transformava vidas. Muitas vezes nós nos percebemos dentro de uma sociedade como aquela que vemos hoje, não tão diferente dessa a qual a Bíblia se refere no tempo de Noé. Muita violência, muita perversidade. A questão é, qual tem sido a nossa palavra enquanto Igreja do Senhor Jesus, qual tem sido a nossa mensagem, mas sobretudo, qual tem sido a nossa atitude. Então Deus observou a perversidade. E qual foi a reação a esse sentimento de Deus? No versículo 6 ele diz: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O fato dessa percepção do Senhor ter lhe cortado o coração significa muito para nós. Porque às vezes nós pensamos que estamos vivendo a vida de uma forma distante de como Deus pode interferir nela. Às vezes nós estamos achando que a sociedade tomou os rumos que tomou e está do jeito que está, porque Deus permitiu, de uma forma permissiva, as coisas acontecessem assim. Parece que não houve uma interferência do homem, parece que o ser humano não escolheu, não interferiu nesse processo. Ao contrário disso, irmãos, até mesmo à luz da palavra de Deus, com relação à lei da semeadura e da colheita, a gente colhe aquilo que a gente planta. E se hoje a sociedade está do jeito que está, foi porque no passado homens e mulheres permitiram, contribuíram para que estivesse assim. Eu vejo que a Igreja do Senhor Jesus precisa se manifestar. Talvez hoje muitas coisas estejam acontecendo porque no passado a Igreja do Senhor Jesus se calou. O movimento contra o racismo nos Estados Unidos, nós tivemos ali a contribuição do pastor Martin Luther King Jr., um pastor batista, e que muito fez contra o racismo. E a gente sabe que ninguém não faz nada sozinho. Principalmente se tratando de um líder religioso, de um pastor, a sua igreja trabalhou junto com ele. E se no mundo hoje essa segregação racial tem diminuído, foi porque a Igreja do Senhor Jesus foi uma daquelas que primeiro se levantou para dizer: isso não é de Deus. O coração de Deus chora, o coração de Deus clama por uma mudança nas atitudes dos seres humanos. Qual foi a reação e o sentimento de Deus no tempo de Noé? A observação que ele fez lhe cortou o coração, diz a palavra. A primeira reação, no versículo 7, diz que Deus chega para Noé e diz: eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei. A segunda reação vem no versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E por que que Deus agiu para com Noé de uma forma diferente daquela que ele pensou e agiu para com todas as outras pessoas? E aí a pergunta que vem, às vezes, de uma forma muito superficial à nossa mente: será que Deus tratou pessoas de maneira diferente? Será que Deus discriminou algumas pessoas? O texto nos mostra que Deus discriminou a nação inteira. Aliás, ele recriminou a humanidade e viu que um homem tinha um comportamento, tinha um pensamento que valia a pena preservar. Eu penso que se hoje Deus tivesse essa mesma atitude, o que seria da sua igreja? Porque eu olho, irmãos, como ser humano que sou, falho como sou, numa observação humana, e a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa perversa, tanta coisa distorcida, tanta corrupção, até mesmo dentro da própria igreja. Que dirá o olhar dos céus, o olhar de Deus, que é perfeito.
Mas o mais importante dentro dessa perspectiva de um Deus que observa, de um Deus que se manifesta e intervém, é como nós vamos reagir a tudo isso. Em sabendo que Deus está nos observando. E que esse olhar observador de Deus, e ver detalhes, está tão presente na nossa vida. A gente quer um Deus presente, a gente quer que Deus nos observe no que diz respeito às nossas necessidades, aquelas que estão em conformidade com o nosso olhar, com o nosso pensamento. Deus, eu estou passando por um aperto financeiro, Senhor, tem contas para pagar e eu não tenho dinheiro. Senhor, faça um milagre na minha vida. Esse olhar observador a gente quer que Deus tenha. Senhor, o Senhor está vendo como a minha família está passando por dificuldade, como os meus filhos estão se enredando para o caminho do mal. Senhor, observa, olha para mim. Esse olhar a gente quer, por quê? Porque sentimos na nossa própria carne a dor. Porque o nosso olhar também nos faz ver, principalmente aquilo que está doendo dentro de nós. Agora Deus, irmãos, tem um olhar que observa o todo. Tem um olhar perfeito. E às vezes nós estamos querendo resolver um problema que está interno dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso coração, no que diz respeito à nossa vida, mas ele está assim, ela está assim. Por quê? Porque o ambiente ao nosso redor não tem nada que possa contribuir favorável à nossa vida, à nossa família, à nossa casa. E Deus sabe de tudo. Diferente de nós, que na maioria das vezes vemos somente as partes, e o que é pior, a nossa parte. Então Deus viu a humanidade como um todo, Deus viu Noé como parte desse todo. Agora, irmãos, qual foi a razão de Deus reagir diferente com Noé e com a sua família? A explicação está no versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. Simples, concisa a resposta, a explicação que Deus dá. Eu acho interessante que o Espírito Santo, quando inspirou provavelmente Moisés a relatar esse texto, a escrever esse texto. Tudo acontece a partir da vida de Noé, mas o texto diz, esta é a história da família de Noé. O texto não diz, essa é a história de Noé. Deus não só viu o todo e não só viu a parte, o coração de Noé, mas ele viu como parte aquilo que afetava o coração de Noé. Eu acho lindo isso, irmãos, no coração de Deus, porque Ele não só me vê, Ele não só me avalia, mas Ele tem um caminho a me tratar, Ele sabe como me tratar, e Ele sabe que muitas vezes não é só me tratando, que vai me consertar, que vai me fazer feliz, que vai me dar um galardão, mas Ele precisa abençoar as coisas e as pessoas que afetam a minha vida também. Imagina como seria a vida de Noé, a quem Deus queria abençoar, recompensar, porque a palavra galardão tem esse sentido de recompensa. Se ele salvasse só Noé e deixasse de fora a sua esposa, os seus filhos, as suas noras. Então eu vejo um Deus que é justo, mas eu vejo um Deus que é misericordioso e cheio de amor. A Bíblia não fala que a esposa de Noé era íntegra, que era justa. A Bíblia não fala sobre os filhos de Noé, que eram íntegros, que eram justos, mas fala que eles foram salvos com Noé pela arca que Deus ordenou que Noé fizesse. 3 coisas nós observamos aqui que deram razão à maneira como Deus agiu para com Noé. E com sua família também. A primeira delas, o texto diz que Noé era justo. Uma pessoa justa é uma pessoa que pensa de maneira justa, é uma pessoa que tem o conceito de justiça entranhado na sua maneira de raciocinar sobre as coisas, de observar, de processar e de agir. Justiça tem a ver com equidade, com isonomia.
Isso diz respeito a pessoas, a relacionamentos. Equidade e isonomia não diz respeito a uma única pessoa. Para ter isonomia tem que ter mais de uma. Para ter equidade, há necessidade de ter mais de uma parte, para que você possa dizer que as partes estão sendo tratadas de igual maneira, que as partes são iguais ou são diferentes. Noé era um homem que não vivia só para si. Assim como nós hoje, irmãos, não podemos viver assim. Assim como a igreja do Senhor Jesus não pode ser uma igreja que olhe só para si, que olhe só para as suas necessidades. Nós precisamos desenvolver esse conceito de isonomia, de equidade, de justiça. Se queremos receber a aprovação e, como consequência da aprovação, as bênçãos de Deus para nós e para a nossa família. A segunda razão, o segundo atributo que deu razão à atitude de Deus para com Noé foi a integridade vista na vida desse homem. Integridade tem a ver com honestidade, tem a ver com coerência nas suas atitudes com relação àquilo que você fala, com aquilo que você prega. Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra completamente diferente, ela não é íntegra. Integridade vem de inteiro. Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, ela está agindo pela metade. Como que você tem agido para com as pessoas? Como que você tem reagido diante das pressões que você tem sofrido? Como tem sido a sua vida, de uma forma geral? Se nós queremos a bênção de Deus, precisamos ter antes a aprovação do Senhor. E para sermos aprovados por Deus, precisamos ter uma vida íntegra, não só diante de Deus, irmãos. Não há como sermos íntegros diante de Deus se não formos íntegros diante dos homens. Terceiro fator que dá razão a Deus para ele agir com Noé como agiu, salvando também sua família. O texto diz que Noé andava com Deus. Mas pastor, como é que é isso, andar com Deus? Normalmente uma pessoa que ainda não é cristã, ela fica curiosa. Como é que é esse negócio de ouvir Deus? É a maior curiosidade que está na mente de quem não é crente, quem não é cristão. E eu vejo que eles se enchem de curiosidade e de vontade. Ele ouve o crente dizer assim, mas eu ouvi Deus falar comigo isso. Mas como que você ouviu Deus falar com você? Esse é um estágio posterior a uma decisão que você toma de entregar a sua vida a Cristo, deixar Cristo dirigir a sua vida. Não quer dizer que você vai ser perfeito. A Bíblia nos mostra que perfeição só nos céus, quando deixarmos esse corpo que é corrupto e trocarmos este corpo por um corpo glorificado. Mas é um projeto de vida no qual você assume o compromisso de andar com Deus. Deus viu isso. Justiça, integridade e relacionamento com o Eterno. Andar com Deus significa se relacionar com Ele, viver por meio dEle, viver para Ele, buscar sentido nas coisas, mesmo que terrenas e materiais, buscar um sentido espiritual nelas, enxergar Deus nas situações, nas circunstâncias, no ar que você respira, na enfermidade e na cura que você recebeu. Reputar como milagre aquilo que uma pessoa que não é espiritual, que não anda com Deus, reputa como coincidência, como sorte. Então é um estilo de vida que você vai desenvolvendo, isso é andar com Deus. Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É um estilo de vida que demanda escolhas e demanda decisões. Mas o que a Bíblia ensina, irmão, sobre ser íntegro?
se Deus viu essa característica tão importante na vida de Noé, Jesus traz um significado para isso. Lucas, capítulo 16, versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Vê se não é assim, irmãos. Quantas vezes a gente se depara com uma circunstância em que alguém está condenando, por exemplo, os políticos, os governantes da nossa nação por serem corruptos, por roubarem tanto dinheiro, e essa mesma pessoa está sendo corrupta de uma forma tão pequena, roubando energia elétrica, roubando a água, roubando naquilo que pode roubar. Aí eu fico pensando no que Jesus falou: se você não consegue ser fiel no pouco, não é no muito que você vai ser. Isso aponta para uma necessidade da mudança, da consciência das pessoas, da sociedade na qual nós vivemos. É por isso que Jesus falou: vocês são a esperança desse mundo, vocês são o sal da terra e a luz desse mundo. Agora, se não salgar, e se não iluminar, o que vai acontecer? Deus olhou para a nação, para a humanidade no tempo de Noé, e viu luz em Noé, e viu Noé como o sal da terra, irmãos, e o preservou, e o abençoou, e o recompensou, salvando também sua família. Não adianta a gente falar do problema, porque o problema está aí, todo mundo sofre com ele, todo mundo enxerga. O que vai resolver é a gente mudar de atitude e contribuir para resolver o problema. O que você tem feito para diminuir a corrupção do seu país? Ah, pastor, tenho orado. Começaste bem. A oração é o princípio de todas as coisas. Mas além da oração, você tem conquistado o respeito dos céus para que as tuas orações sejam ouvidas? Na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, e em seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Você, Tito, é responsável fazendo a sua parte. A igreja do Senhor Jesus precisa olhar para si. Olhar para o todo, sim, mas olhar para si. Porque a gente quer olhar para dentro de nós quando a gente está passando por uma necessidade pessoal. E aí a gente esquece de olhar para o todo, para não enxergar a necessidade do outro. Mas quando diz respeito aos pecados e aos erros, a gente olha para o todo e esquece de olhar para dentro de nós. Olharmos para as partes. Eu lembro daquele momento em que Moisés mandou os 12 representantes das 12 tribos irem espiar a terra prometida. E dos 12, no relatório deles, somente 2, Josué e Calebe, trouxeram um relatório otimista, que demonstrava fé, perseverança e confiança no Deus a quem eles serviam. No livro de Números, no capítulo 14, a gente vê Deus retribuindo aqueles 2 jovens. Diz assim: mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. E essa bênção veio para Calebe e veio também para Josué. Agora, o que a Bíblia fala sobre justiça, irmãos? Muita coisa. Mas no tempo do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Deus usa o profeta para dizer: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que pratique a justiça, que ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Essas não são as mesmas 3 coisas que Deus viu em Noé.
Noé andava com Deus, vivia em integridade, praticava a justiça. Você ser fiel e ser íntegro é praticamente a mesma coisa. Você não pode ser íntegro no seu relacionamento conjugal se você não for fiel ao teu marido ou à tua esposa. Você não pode ser íntegro para com o seu Deus se você não for fiel para com Ele, até mesmo nas pequenas coisas. Você tem sido íntegro para com Deus? Você tem sido justo? Justo para com as pessoas e também justo para com o seu Deus? É justo, irmãos, você receber tanto de Deus e não retribuir nada para Ele? O terceiro aspecto que a gente vê é o andar com Deus, e a Bíblia fala sobre isso na carta aos Colossenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos, diz assim, Colossenses 2, a partir do verso 6: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a andar nele, ou viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Olha a palavra do apóstolo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Esse texto ele é muito rico em sua mensagem, na sua interpretação. Andar com Deus foi o que o Senhor viu em Noé, foi o que o Senhor viu em Enoque, foi o que o Senhor viu em tantos outros homens que foram abençoados, ou seja, que se relacionaram de uma forma mais profunda com o Senhor. Esses homens andaram com Deus. E aqui Paulo está falando dentro de um contexto neotestamentário ao qual nós nos aproximamos, nos vemos muito mais facilmente pertinentes a ele, como andar com Deus nos dias de hoje. Como continuar andando com Deus diante de tantas pressões sociais e culturais que nós recebemos. Versículo 7, você precisa estar enraizado e edificado em Cristo, você precisa estar firmado na fé, mas sobretudo ter um coração transbordante de gratidão. Mas aqui ele dá um alerta, tenha cuidado, para que ninguém te escravize a vãs filosofias ou com vãs filosofias e enganosas. Quais são as vãs filosofias de hoje, irmãos? O marxismo, por exemplo, é uma filosofia que eu não posso condenar no todo, mas certamente que em partes ela fere os princípios cristãos. E o cristão que não conhece a palavra, que não é estudioso da palavra, ele pode olhar para uma filosofia como essa, e se apegar a alguma parte dela e adotá-la como um todo, aceitar o todo por conta de alguma parte. Analise o todo. Tem muita gente querendo enganar a igreja do Senhor Jesus. E em vários níveis, E aí eu entro nos níveis culturais, nos níveis cognitivos, intelectuais. A igreja é uma sociedade, é uma comunidade. Então, para algumas igrejas você fala de alguma forma, para outras você fala de outra. Mas a maneira como tem sido o exercício de minar a igreja cristã hoje tem sido muito perversa e perspicaz, em pequenas coisas, a ponto de você ouvir dentro da igreja, por exemplo, que uma irmã chegou a dizer para outra que não tem problema você desenvolver uma prática de homossexualidade e ser cristão. Ela não conhece, não leu Romanos capítulo 1. Não tem como você ler Romanos capítulo 1 e você concordar como sendo cristã uma prática
de homossexualidade. Preste atenção nesse detalhe. A sociedade te pressiona a igreja a todo momento. Irmãos, Deus ama o pecador, mas Ele rejeita e abomina o pecado. Deus vai continuar amando o homossexual, como a igreja precisa amar, não discriminar, não falar mal. Preste atenção, porque não é isso que a Bíblia nos ensina, não foi isso que Jesus fez. Como que você vai ser luz num ambiente de trevas se você fecha a porta e não entra lá? Como que você vai levar o amor de Cristo a uma pessoa que está em meio ao pecado se você não se relaciona com ela, se você não a ama e nem demonstra amor por ela? Falar da vida do outro é mais fácil, mas quando o problema chega na sua porta, entra na sua casa, aí você começa a querer compreender melhor as coisas. Como lidar com o pecado na vida de um pecador a quem você ama, não por ser pecador, mas ama por ser teu filho, por exemplo, por ser teu irmão, por ser o teu amigo, uma pessoa por quem você nutre grandes sentimentos. Mas, se ao longo da sua vida você se relacionou com isso, se preocupando, dando importância a isso, com certeza, irmãos, não vai ser por este pecado, por exemplo, que você virá a sofrer. Porque você depositou a sua confiança em Deus, você foi íntegro para com as pessoas. Os seus filhos, por exemplo, viram integridade em você, viram você lidando com o pecado, a maneira como um cristão deve lidar. Você não relativizou o pecado, então seu filho também tem a tendência a não relativizar o pecado. Aí você relativiza o pecado, por exemplo, numa questão material. O seu filho vai relativizar o pecado numa questão sexual. Qual é o problema? Relativizou da mesma forma. Você deu um mau exemplo dentro da sua casa. Cuidado. Andar com Deus significa dizer não ao mundo, às culturas e às pressões sociais. Ainda na história de Noé, pela segunda vez Deus observou a terra e as pessoas. Olha o versículo 11 lá de Gênesis capítulo 6 que nós estamos meditando. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E qual foi a nova atitude de Deus? Versículo 13, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, aí Deus olha para Noé de uma forma diferente. Eu tenho um plano para eles, mas para você, porém, eu tenho outro plano. E aí ele dá uma ordem a Noé: você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, e assim vai. E a gente sabe, irmãos, o trabalho que Noé teve para construir aquela arca. Foram 120 anos empregando o seu suor, ouvindo piada dos outros, escárnio. 120 anos renegados do tempo da sua vida a viver como os outros. Enquanto os outros estavam curtindo na festa, estava Noé lá trabalhando na arca. Os projetos de Deus são diferentes para cada pessoa, mas eles exigem a mesma coisa: amor, dedicação, empenho, compromisso, comprometimento, lealdade, fidelidade. O projeto de Deus para mim foi mas da mesma forma nós temos que lidar com os planos de Deus para nós. Deus teve um plano para o mundo inteiro e um outro plano exclusivo para Noé, e não só para Noé, como para sua família também. Por quê, irmãos? Porque ele viu justiça, porque ele viu integridade e porque Noé andava com Deus. E aí qual foi a atitude de Noé? No versículo 22 que nós lemos no início da mensagem, diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé teve uma quarta atitude, um quarto comportamento, que denota uma das exigências que Deus faz para aqueles que querem andar aprovados e serem galardoados por Ele. Noé foi obediente. Ele fez tudo conforme Deus
havia mostrado. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Não adianta só você ter um bom caráter. Você precisa ser obediente. Você precisa ser obediente. Sabe por quê? Porque foi pelo caráter que envolve justiça, integridade, honestidade, lealdade. E Deus chamou Noé e disse: eu tenho um plano para a sua família, eu tenho um plano para o mundo e tenho um plano para você e sua família. Mas se Noé não tivesse obedecido e não tivesse construído a arca, o dilúvio haveria de chegar. E quando o dilúvio chegasse, o fim de Noé e sua família seria o mesmo de todas as outras pessoas. Adianta ter só o bom caráter? Você precisa ser obediente. E nós precisamos colocar isso em prática hoje, irmãos. A obediência é o que revela o nosso grau de compromisso com o nosso Deus. Eu obedeço por gratidão, eu obedeço por amor. O importante é obedecer. Como tem sido você enquanto igreja hoje, na sociedade em que você está? Eu vejo que a igreja precisa ser mais obediente à missão que Deus tem lhe dado, irmãos. Nós temos vivido dias assim terríveis. O coração das pessoas tem sido tomado, por exemplo, pelos seus ideais políticos. Deus tem sido moeda de troca por conta de ideais políticos. A gente vê gente se convertendo de um dia para o outro para ganhar uma eleição. A gente vê gente escarnecendo da igreja do Senhor. Como obedecer ao Senhor? Eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar que a igreja do Senhor Jesus não é isso. E a gente mostra através do amor, a gente mostra através da obediência ao Senhor. A gente mostra com atitudes e com obras. Se a igreja do Senhor Jesus fosse mais sal da terra e mais luz desse mundo, o grito dos desesperados não teria eco nenhum. Aliás, eles nem ousariam a gritar o que estão gritando contra a igreja do Senhor. Em parte, a gente precisa analisar aonde tem sido o nosso erro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente possa ter uma vida mais íntegra, critérios mais justos, que a gente possa andar mais com Deus, que a gente possa ter o caráter de Cristo, mas que sobretudo a gente possa ser obediente ao Senhor. E assim a gente vai conquistar um patamar de respeitabilidade muito maior do que o que nós estamos gozando hoje. Amém?